Olá! Chegou a hora da nossa análise detalhada. Hoje vamos mergulhar na Lei nº 14.599 de 2023. Bastante coisa mudou no trânsito com ela, não é? Com certeza, muita coisa mesmo. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é entender assim as principais novidades no Código de Trânsito brasileiro e também em outras leis importantes, tipo a do seguro de cargas. Queremos focar no que realmente impacta o dia a dia, né? Condutores, transportadores, a gestão do trânsito, usando os textos que a gente tem como base. Perfeito. E é interessante, né? Essa lei veio de uma medida provisória, a 1153 de 2022, e trouxe ajustes bem profundos. O que chama atenção, assim, é a amplitude das mudanças, sabe? Afeta desde quem compõe órgãos como o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, Uhum. até definições novas, multas, responsabilidades. É bem abrangente. Um ponto que, nossa, deu o que falar foi o exame toxicológico periódico, né? Aquele para motoristas profissionais das categorias C, D e E. As regras mudaram bastante, certo? Sim, e as consequências ficaram mais explícitas, digamos. Se o exame der positivo, olha só, a lei prevê suspensão do direito de dirigir por 3 meses. 3 meses? E só volta com um novo exame negativo. E não fazer o exame impede de obter ou renovar a CNH, tá? Entendi. E tem multa pesada. É infração gravíssima multiplicada por 5, tanto para quem dirige com exame positivo, quanto para quem simplesmente deixa de fazer o exame depois de 30 dias do vencimento do prazo. Nossa, pegaram pesado. Sim. Inclusive, o Ministério do Trabalho e Emprego teve um prazo, 180 dias, para regulamentar como esses exames se aplicam no contexto da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Entendi. E uma coisa que me chamou muito a atenção nos textos foi a troca quase sistemática, né, da palavra acidente por sinistro no Código de Trânsito. Isso parece mais do que só, sei lá, mudar um nome. Com certeza. É uma mudança conceitual importante. Agora, existe uma definição formal no anexo 1, sinistro de trânsito. Basicamente, é qualquer evento que cause dano, seja ao veículo, à carga, a pessoas ou animais, desde que pelo menos um dos envolvidos estivesse em movimento. A ideia por trás, me parece, é tirar aquele peso de acaso, de fatalidade da palavra acidente, sabe? E tratar esses eventos como ocorrências que precisam ser analisadas, investigadas e principalmente prevenidas. Faz todo sentido. E isso impacta um monte de coisa, desde como se coletam dados e estatísticas, aí entra o RENAST, né, o Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito, até investigações, ações de prevenção, regras de primeiros socorros e até a aplicação de várias penalidades no próprio código. Muda bastante a perspectiva. Entendi. E falando em impacto direto, a lei também mexeu bastante com o transporte de cargas, né? Principalmente na parte dos seguros obrigatórios, alterando aquela Lei 11.442 de 2007. Exatamente. Agora são 3 seguros que o transportador tem que ter obrigatoriamente. O RCTRC, que cobre danos à carga mesmo, o RCDC, para o roubo ou desaparecimento da carga, e o RCV, que é a responsabilidade civil por danos a terceiros. A lei agora exige que esses seguros estejam ligados a um plano de gerenciamento de riscos, o PGR. Ah, o PGR. Isso, e define valores mínimos de cobertura para danos a terceiros usando uma referência internacional chamada 10, Direitos Especiais de Saque. E um ponto super importante para os motoristas autônomos, os táxis, Sim. ficou proibido descontar o custo desses seguros do frete deles. Isso é uma proteção importante para a remuneração do autônomo, né? Ah, boa. E essa reorganização não ficou só nos seguros, pelo visto. A própria estrutura e as competências dos órgãos de trânsito também foram ajustadas, né? Correto. Tiveram mudanças na composição do CONTRAN, por exemplo. E o presidente do CONTRAN ganhou a possibilidade de tomar decisões sozinho, ad referendum, quer dizer, para serem confirmadas depois pelo colegiado, em casos de urgência. Interessante isso. E outro ponto foi tentar clarear mais a divisão de tarefas na fiscalização, sabe? Entre os órgãos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, definindo melhor o que é competência de cada um e o que podem fazer juntos. Tentar organizar a casa, né? Exatamente. E não podemos esquecer do PNATRANS, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. A meta continua ambiciosa.
reduzir pela metade o índice de mortes por grupo de habitantes até 2020, comparando com 2020. Uma meta importante. Muito. E o processo agora envolve metas anuais que os estados e o DF precisam propor, passando pelos CETRANs e CONTRANDIF, sabe? Para aprovação final lá no CONTRAN. Um ciclo de planejamento e acompanhamento. Entendi. Bom, além desses grandes blocos toxicológicos, sinistros, seguros, estrutura, PNATRANS, a lei trouxe outras mudanças mais pontuais, mas relevantes também, não foi? Sim, sim. Alguns exemplos rápidos. O registro de tratores e máquinas agrícolas agora é com o Ministério da Agricultura, não mais no Detran. Veículos novos, de passeio para até 7 pessoas, ficam isentos da inspeção veicular por 3 anos, ou mais, dependendo do estado. O CONTRAN pode autorizar sinalizações diferentes, mais focadas em comportamento seguro. E criaram regras mais claras para a remoção de veículos abandonados ou sinistrados das vias. Coisas práticas do dia a dia. Ok. Então, para a gente amarrar tudo, a Lei 14.599. Ela moderniza a linguagem do trânsito, com essa ideia do sinistro. Ela redistribui responsabilidades, principalmente em seguros e na fiscalização, busca reforçar a segurança com o toxicológico e as metas do PNATRANS, e ainda dá uma atualizada na organização administrativa. É um pacotão, né? É um pacotão, sim. E isso nos deixa com uma questão fundamental, né? Como que a aplicação prática disso tudo, especialmente a coleta eficiente de dados sobre sinistros pelo RENAST e o cumprimento real das metas do PNATRANS, como isso vai de fato se traduzir em ruas e estradas mais seguras no nosso cotidiano? A implementação é sempre o grande desafio. Sem dúvida. Além no papel é uma coisa, fazer acontecer é outra. E fica aqui uma reflexão final, talvez. Para além das regras formais, será que essa mudança de linguagem de acidente para sinistro pode, mesmo que sutilmente, ir mudando a nossa percepção coletiva sobre responsabilidade e prevenção no trânsito? Fica aí para a gente pensar.